Cumprimento da mesa, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores vereadores. Faz hoje precisamente 5 anos que aprovámos nesta Assembleia o primeiro e único Regulamento Municipal do Alojamento Local de Lisboa. Um passo muito importante numa luta que os autarcas do PS travaram pelo direito à habitação em Lisboa. Se numa fase inicial o surgimento do alojamento local contribuiu para a reabilitação urbana e promoveu o emprego e a economia local, numa segunda fase foi o impulsionador da expulsão de muitos moradores, gerando desequilíbrio. Os efeitos do NRAU, uma lei do arrendamento cruel, implementada em 2012 por um governo de direita, aliados a uma insuficiente regulamentação do alojamento local, contribuíram para a expulsão da população mais vulnerável da cidade, particularmente o seu centro histórico. A população sofreu e muito. Idosos com 70, 80 e 90 anos foram expulsos das casas onde sempre moraram e onde contavam morrer. Era urgente travar esta tendência, era urgente alterar a lei do arrendamento, o que aconteceu em 2019, já com o governo do PS, e criar legislação na AR, que aconteceu em 2018, que atribuísse competências aos municípios para regulamentar e limitar o alojamento local, permitindo ao município de Lisboa aprovar o primeiro regulamento de alojamento local no país. Lisboa e os seus autarcas foram pioneiros na regulamentação do alojamento local, tendo estado sempre na linha da frente pelo direito à habitação. Mas nesta caminhada pela defesa dos direitos dos que vivem em Lisboa, sempre contámos com a oposição da direita, que infelizmente sempre votou contra estas medidas. Porém, a luta dos autarcas do PS continuou. E já neste mandato foram apresentadas em Câmara várias propostas com novas restrições ao AL e que foram sempre aprovadas por uma maioria de esquerda. Sim, em Lisboa a esquerda é maioria e é esse facto que tem garantido a proteção do direito à habitação dos lisboetas. Também o programa Mais Habitação, implementado pelo governo do PS, trouxe mais restrições ao AL. Com este programa, as licenças do AL deixariam de ser vitalícias e passariam a ser renováveis. Foi ainda criada uma contribuição extraordinária sobre o AL e atribuído um coeficiente fixo a imóveis afetos a esta atividade, aumentando o IMI. O Mais Habitação seria finalmente uma forma de invertermos o doloroso caminho da gentrificação e de colocarmos no mercado de arrendamento uma boa parte dos fogos atualmente em AL. Infelizmente, todas estas boas novas para a população de Lisboa foram sol de pouca dura e caíram com a mudança de governo. E durante o tempo em que vigoraram, também não foram aproveitadas pelo atual Executivo da Câmara, que teve a oportunidade de revogar cerca de 8.200 licenças de AL e pura e simplesmente optou por não o fazer, retirando a 8.200 famílias e jovens a possibilidade de acederem a uma habitação. Tanta conversa com a isenção de IMT para os jovens e o IRS jovem e depois fazem isto. A direita sempre se manteve fiel ao mercado privado e à especulação imobiliária. Mas como o mal nunca vem só, eis que o governo de Luís Montenegro aprova o Decreto-Lei 76/2024, que além de manter as revogações feitas, ainda acrescenta mais crueldades. Neste momento, as licenças de AL voltam a poder ser transacionadas e transmitidas a terceiros. Incrível. E os condóminos vão ter agora sérias dificuldades para evitar ou cancelar um AL no seu prédio. Passam a ter de provar os incómodos sentidos com os AL, ainda não sabe muito bem como, nem com critérios, e cria-se um provedor do AL para avaliar sabe-se lá o quê. Portanto, os condóminos nada podem fazer para impedir a abertura de um AL no seu prédio e terão sérias dificuldades em fechar os que existem. Um verdadeiro retrocesso. Este decreto-lei elimina ainda a suspensão de novos registros de AL nos concelhos que se declararam em carência habitacional, como é o caso de Lisboa, o que significa que neste preciso momento voltam a ser permitidas licenças em 20 das 24 freguesias. Isto numa cidade que tem já 7,5% de AL, cerca de 19.000 licenças. Em Arroios, a título de exemplo, onde 1 em cada 7 casas já são AL, vai ser permitido existirem novos ALs.
E quando achamos que não pode piorar mais, eis que vai ser possível complementar as dormidas com estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, incluindo os de restauração e de bebidas. Sim, ouviram bem. Significa que dentro de um edifício com AL vai poder haver também um bar. Isto é machadada final nos moradores do centro da cidade, que já fustigados pelo ruído, passam agora a ver os ALs transformados legitimamente em bares. E tudo isto entrou em vigor no passado dia 1 de novembro. Sem dúvida, um dia de luto para todos os que defendem as pessoas, a sua qualidade de vida e o seu direito à habitação. O PS não podia ficar calado perante estas atrocidades e apresentou em reunião de Câmara duas propostas. Uma para que seja revisto o atual regulamento de alojamento local e uma segunda, que estamos a apreciar hoje nesta Assembleia, para a suspensão imediata da autorização de novos registros de estabelecimentos de alojamento local por um prazo de 6 meses, sem prejuízo da sua renovação por igual período até à entrada em vigor da alteração ao regulamento, sem prejuízo das zonas de contenção em vigor. Ou seja, nas freguesias onde se verifica um rácio entre o número de estabelecimentos de alojamento local e o número de fogos de habitação permanente igual ou superior a 2,5%, o atual, ou que se venha a verificar no decurso da suspensão, ou enquanto o município no seu todo apresentar um rácio entre o número de estabelecimentos de alojamento local e o número de fogos de habitação permanente igual ou superior a 5%. Esta proposta foi aprovada por unanimidade na Câmara. É a primeira vez que o PSD vota favoravelmente uma medida para conter a expansão do AL. O PS congratula-se com esta viragem de 180 graus de Carlos Moedas, que ainda há pouco mais de um ano se juntou à manifestação dos empresários de AL, alegando que a lei, agora revogada pelo Governo, estava a matar o alojamento local. A liberalização do AL, contra o qual Carlos Moedas hoje se insurge, nasce de um decreto do Governo AD, solicitado e apadrinhado pelo Presidente da Câmara, que há um ano que faz pressão política neste sentido. Apesar desta espécie de pirueta política, importa não esquecer o passado recente, recordando que a direita é responsável pela expulsão de milhares de residentes do centro da cidade. Em 2018, no Parlamento, o PSD votou contra a passagem de competências sobre o AL para as autarquias e, na Câmara, votou contra as zonas de contenção que proíbem licenças no centro histórico da cidade desde 2018. Já em 2021, com Carlos Moedas como Presidente, os Novos Tempos votaram contra a suspensão de novas licenças em 11 freguesias de Lisboa. Terminou o seu tempo, quer concluir? Eu tenho tempo cedido pelos independentes. Não, a mesa não sabia, portanto pode prosseguir. Certo. Nós não esquecemos, as pessoas não esquecem. O PS espera que a proposta hoje aqui apresentada seja também aprovada por unanimidade, anulando de forma imediata os efeitos do novo regime jurídico do AL aprovado pelo Governo, que deixa Lisboa exposta a uma corrida às licenças, correndo o risco de perder centenas de casas no mercado de arrendamento tradicional. Queremos que a cidade de Lisboa seja uma cidade inclusiva, uma cidade acessível a todos e não só para alguns. Uma cidade onde o progresso de uns não representa o retrocesso de outros. Uma cidade onde se promova a igualdade e a coesão social. Muito obrigada, Sra. Deputada.